Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Hoje, terça-feira, dia 16 de setembro, estamos aqui neste canal, a palavra à luz da verdade, com a meditação da palavra de Deus, falando sobre salvação. E hoje com o título do assunto, a graça salvadora. A graça salvadora. Vamos começar orando a Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, te rogamos, suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha inspirar, que o teu Espírito, o Espírito Santo, venha iluminar toda a tua verdade a cada um de nós, para ser discernido, para dar a revelação do entendimento da tua palavra que fala sobre a salvação, meu Deus. Em nome de Jesus te suplicamos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus por tudo. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para junto conosco meditar a tudo que for falado aqui na Bíblia, para que você entenda de maneira clara o sentido da palavra de Deus, do que é a vontade de Deus para a nossa salvação. Vamos falar sobre o assunto a graça salvadora. Primeiro do que tudo, o que significa graça salvadora? Um favor imerecido, que nós não merecíamos. Mas por que Deus enviou essa graça? Que a graça é um favor. E quem é essa graça? É o próprio Filho de Deus para resgatar o homem do pecado. E como é que ele concluiu, efetuou esse plano salvador? Quando derramou o seu sangue ali na cruz. Pois está escrito, sem derramamento de sangue não há salvação. Então, desde a fundação, desde o princípio de tudo que lemos ontem na meditação anterior, que desde o princípio de tudo, Deus em Cristo traçou esse plano para resgatar o homem. Porque quando o homem pecou da desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. E esse pecado gera a morte, tanto física como espiritual. Mas, como nós sempre batemos nessa tecla aqui, pode ler em sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Que por meio do sacrifício de Jesus ali na cruz, foi destruído o poder do pecado, da morte e do diabo. Então, esse favor, essa graça, foi enviada para desfazer a maldição eterna por causa do pecado. Então, Deus em Cristo ali na cruz estava oferecendo essa graça, esse favor que a gente não merecíamos. E quando você é consciente, humilde, reconhece que só pelos méritos de Cristo ali na cruz e pela obediência de Deus em estar nos salvando pelo sacrifício de Jesus, que é a graça de Deus, aí sim você estará aceitando, concordando com a salvação em Cristo pela graça. Entenda bem isso, pelo o amor do Senhor Deus. Isso depende da sua alma. Rejeitar o plano de Deus pela graça é rejeitar
a própria vontade e o amor de Deus, pois o amor de Deus foi enviado com essa graça que está escrito e todo mundo, quase que todo mundo sabe disso, de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, saiba disso, que a graça foi Jesus, um favor, algo doado por Deus sem a gente merecer. Isso é amor. E não é sensato, não é ingrato, não é grato a pessoa que rejeita. A palavra de Deus também diz em 3, no mesmo capítulo de João 3, versículo 36, aquele que rejeita é porque ele se torna rebelde, não é grato a Deus, quer viver a sua vida da sua própria maneira. Então, sobre tais pessoas permanecerá a ira de Deus, por causa que rejeitou o amor e a graça de Deus. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Vamos então a duas pontuações bíblicas que vamos falar a respeito desse assunto. Primeiro vamos ler o texto bíblico. Tito, Novo Testamento, já próximo a Hebreus, já próximo de chegar a Apocalipse. Capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus é justiça e amor. Ele estendeu a misericórdia dele para todos os homens. Mas também tem um porém. Ele deu o livre arbítrio, assim como começou com o primeiro homem. Deus apenas diz, aconselha, avisa, olha, isso aqui, por esse caminho, o que você fazer dessa forma que foge às minhas vontades, então você vai se dar mal, você vai perder a vida. Foi o que ele falou para Adão. E Deus não deixa ninguém inocente. E ele não inocenta o avisado. Então Deus nos tem dado a palavra de Deus para que todos fiquem cientes da misericórdia e do amor dele. Vamos para a primeira pontuação. A graça, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça de Deus. Efésios, capítulo de número 2, versículo 4 até o versículo 6. Diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos remir da maldição, do pecado e nos dar a vida eterna. Então, pelo esse favor, pelo esse amor e pela essa graça que é Cristo, nós somos salvos. Aí vai depender de cada um ser grato, aceitar ou não. Vamos para a segunda pontuação e aqui já estamos concluindo esta meditação. Cristo é a salvação pela fé no sacrifício lá na cruz. Só pela fé no que Jesus fez é que nós somos salvos. Porque na velha aliança, que era da lei, tinha que matar um animal. E ali a pessoa era perdoado, era encoberto
o pecado. Isso que estava acontecendo na velha aliança era uma simbologia do que iria acontecer no plano salvador de Deus em Cristo pela graça. O Cordeiro de Deus puro, imaculado, que foi Cristo, é que nos dá a salvação. Esse respeito, desculpa, está escrito no livro de Gálatas, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 11 ao 13. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, ou seja, lá na cruz. Todos que eram pendurados ali é porque eram pessoas malditas. Pense bem, pense bem. Deus enviou o Cordeiro que ele preparou desde o princípio de tudo para nos dar salvação. A palavra de Deus que temos lido, que o justo viverá pela sua fé. Mas que fé é essa? A fé para a salvação. Que fé é essa? É viver na justiça, na prática da justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É o plano dele, em ele nos justificar pela sua justiça, nos justificar dos nossos erros. E essa justiça de Deus que justifica foi o sacrifício de Cristo ali na cruz. Ali ele se fez pecador, nos justificou. Então Deus, pelo sacrifício consumado ali na cruz, se fez justiça e derribou, anulou toda a maldição, se fazendo maldito. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Todo aquele que rejeita o sacrifício, a graça de Deus ali na cruz, está dizendo, em outras palavras, eu não quero a tua maneira para ser salvo. Eu quero viver a minha maneira. Eu não o aceito isso. Todos aqueles que quiserem ser salvos pela sua própria maneira, não é a justiça de Deus. Está escrito no livro de Isaías que a nossa justiça Deus o considera como trapo. A pessoa só é justificada e passa a ser justo quando vive a justiça de Deus. Ela feita em Deus, por méritos de Deus e não nós. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 3, que Deus olhou do seu alto céu, olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então, todos aqueles que querem se justificar pela lei, está escrito, dificilmente será salvo. Verdade nua e crua. Portanto, tenha compaixão da sua alma, não seja orgulhoso. Aceite a graça pelos méritos do Senhor Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo ali na cruz. Entenda bem isso. Somente pela graça, pelo amor que Deus teve enviando seu Filho para se fazer maldito e nos justificar e nos dar a salvação.
pela graça. Vamos orar, falar com Deus. Senhor eterno, em nome do teu Filho, o Senhor disse: tudo que pedirdes ou fazerdes, fazei em nome de Jesus e para louvor e glória dele. É isso que te pedimos para a tua glória e para a misericórdia e salvação de todos que ainda não discerniram, não entenderam, ou porventura o príncipe das trevas tem endurecido ao orgulho para que as pessoas não aceitem a maneira da tua justiça e se ensoberbeçam para viver da sua maneira. E assim, meu Deus, eu suplico, tem compaixão, quebranta o coração daqueles que são orgulho e prepotente, querendo se justificar a si mesmo. Não, meu Deus, pelas nossos méritos e justiça jamais, e pela lei jamais seremos salvos, mas sim pela graça em Cristo. Tem compaixão de nós. Dá-lhe, Senhor, a cada um que vai ouvir essa palavra coração contrito e aquebrantado para se esvaziar de si e aceitar, se lançar, te louvar pelo teu amor e pela graça do Senhor e assim seguir a tua maneira, a salvação. Em nome de Jesus, amém. Pois é, a salvação é só pela graça, pelo amor que Deus teve por nós, fazendo a sua obra redentora ali na cruz. Todos que assim crêem, todos que assim vivem, é porque são gratos, são humildes de espírito e aceitam a justiça de Deus em Cristo. Deus abençoe a todos. Ótima terça-feira. Até a próxima, se assim Deus nos conceder. E se Deus nos permitir, na quarta-feira estaremos dando continuidade a esse assunto, a salvação pela graça. Iremos falar sobre salvação só por Jesus pela fé, se Deus assim nos permitir, se Ele nos orientar a isso, em tudo seja feita a vontade dEle. Deus abençoe, ótima terça-feira, até a próxima, se assim Deus nos permitir e quiser.